em relação a Israel. O faraó de modo algum se via obrigado a prestar qualquer tipo de juramento, qualquer tipo de aliança no sentido de fidelidade ao rei de Israel. O faraó via apenas Israel como uma vantagem para si mesmo, no sentido de ser um estado forte, tá certo? Um estado dominante na região e que estava entre as terras do Egito e as terras da Mesopotâmia, as terras do norte. Então Israel era como que um estado escudo para Faraó. Por isso Faraó mantinha esse relacionamento de aliança com Salomão, casou a sua filha com ele, mas não se via obrigado a manifestar qualquer tipo de fidelidade a Salomão. Com isso, Jeroboão, não somente Jeroboão, mas um príncipe edomita, também aproveita-se da mesma situação. Quando no tempo de Davi ainda, as terras dos edomitas são conquistadas e muitos homens são mortos, um filho da realeza de Edom se refugia junto a Faraó e depois retorna em outro período de governo em que eles acham mais favorável. Então, Faraó já havia recebido esse príncipe da realeza edomita, refugiado lá. E agora recebe também Jeroboão, tá certo? Que refugia-se nas terras do Egito, aguardando o fim do reinado de Salomão, que já encontrava-se em idade avançada, tá certo? E quando Salomão, enfim, morre, Jeroboão retorna e apresenta-se às 10 tribos do norte, é o representante dessas tribos aí na situação em que há essa negociação com Roboão, e diante dessa quebra, né, da aliança, diante dessa manifestação grosseira de Roboão, as 10 tribos do norte manifestando a intenção de separação, Jeroboão então é alçado ao poder tal qual havia sido profetizado por Deus por meio do profeta Aías, tá? Então essa situação de Jeroboão dentro desse contexto histórico de Israel. Aí vemos aqui, conforme diz a apostila, o nome Jeroboão significa povo multiplicado, ou simplesmente que se multiplique. Ele era filho de um efraimita chamado Nebate. Sua mãe chamava-se Zerua, conforme 1º livro dos Reis 11:26. Com a separação dos dois reinos, Israel e Judá, em Siquém, ele foi aclamado rei de todo Israel, isto é, das tribos do norte. Jeroboão reinou 22 anos, conforme 1º de Reis 11:28. Tinha sido um ativo oficial do governo de Salomão. Foi encorajado pelo profeta Abias, tendo em vista que ele era uma espécie de capataz de corvéia. É possível que ele se aproveitou do desgosto do povo com a casa de Davi e encabeçou uma revolta contra as normas trabalhistas de Salomão. Sabedor de sua infidelidade, Salomão procurou matá-lo. Ao ser perseguido por Salomão, Jeroboão se refugiou no Egito, buscando asilo político. Ao voltar a Israel, Jeroboão se aproveitou do descontentamento dos delegados das tribos do norte com a casa de Davi e ajudou a levar a efeito a separação dos dois reinos. Como já vimos, as 10 tribos do norte ficaram com ele. Ao estabelecer o reino do norte, antigo reino de Saul, reativou-se o clássico e antigo nome de Israel, contrastando assim com o reino de Judá, formado pela tribo de Judá e a vizinha tribo de Benjamim. O relato de 1º de Reis 12:20 diz que a única tribo que seguiu Roboão foi a de Judá, mas no versículo 21 infere que a tribo de Benjamim também ficou com Roboão, tendo se cumprido a profecia de que Jeroboão ficaria com 10, tá certo? 10 tribos e Roboão com as 2 tribos. Então vemos aí o início do governo de Jeroboão e qual é o contexto histórico do seu surgimento. Aí vemos que Jeroboão, nas suas primeiras medidas de governo, ele funda a capital, tá certo? A nova capital, a capital agora do Reino do Norte, que está estabelecida em Siquém. Primeiramente, a capital ficará em Siquém, um lugar bastante importante aí para a cultura israelita dessa época. Siquém era uma cidade bastante significativa para eles, tá certo? Jerusalém, porque havia lá o templo.
Mas Siquém é uma cidade mais antiga no contexto histórico de Israel do que Jerusalém. Siquém, inclusive, é o lugar onde está associada a figura de Josué. Josué fez importantes ajuntamentos de Israel em Siquém para a renovação da aliança de Israel para com Deus. Então Siquém tinha um significado muito importante para as tribos do norte e para todo Israel, na verdade. Mas Jerusalém passou a ser mais importante para a tribo do sul, porque lá estava localizado o templo e o palácio. Com a separação, Jerusalém passa a não ter relevância para as tribos do norte, em virtude dela ser um lugar muito simbólico, muito significativo para a tribo de Judá, a tribo com a qual eles haviam se separado. Então Siquém é alçada a uma posição de grande importância no governo de Jeroboão, é tornada capital. A capital depois será mudada para Penuel, tá certo? Será mudada para Penuel. Após isso será mudada para Tirza. Muitos reis do reino do norte reinarão a partir de Tirza. E finalmente, no tempo de Onri, a capital será alterada para Samaria, tá certo? Então Onri edificará Samaria para ser a capital de Israel futuramente. E será, aliás, a última capital quando Israel, então, depois de algum tempo, será invadido pela Assíria, será deportado e um outro povo estrangeiro será trazido para a terra. Com a miscigenação desse povo estrangeiro com os israelitas que restaram na terra, dará início à etnia dos samaritanos. Samaritanos que serão odiados pelos judeus da tribo do sul, que também passaram por uma deportação, mas voltarão, né, e conseguirão comprovar a sua linha genealógica. Então vemos aí o início do governo de Jeroboão. Uma das outras medidas importantes que Jeroboão toma no início de seu governo é exatamente a alteração, não somente da capital, né, com a fundação de Siquém como capital do Reino do Norte, mas também um outro elemento unificador fundamental para os israelitas, num contexto geral, tanto Judá quanto Israel, que era exatamente o culto. O culto era o elemento unificador mais importante de Israel, porque antes de haver qualquer sistematização do sistema político, o que unificava Israel, tornava eles uma nação unificada, debaixo de um mesmo ideal e independente das demais, era exatamente a sua fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E após essa fé primitiva no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, com a entrega da lei no Monte Sinai, o culto. Então, por isso, o culto é um elemento unificador muito importante. A lei de Deus e o culto, o calendário de culto. Com a separação, houve a necessidade, pelo menos por parte da mentalidade de Jeroboão e na continuação os reis que o sucederam, de fazer uma alteração para o Reino do Norte, para que não fique essa característica similar, essa característica igual ao Reino do Sul, e assim, com o passar do tempo, houvesse uma reassimilação entre elas e uma nova unificação. Então ele trata de alterar um pouco as características do culto, da religião das tribos do norte, para torná-las diferenciadas da tribo do sul e assim promover o aumento do abismo cultural entre uma tribo e outra, tá certo? Entre um reino e outro, na verdade, entre as tribos do norte, a confederação da tribo do norte e o reino de Judá. Então o que ele faz? Ele muda, ele altera tanto a questão do calendário festivo, sabendo que para a lei de Deus, que ficou muito vinculada a Jerusalém, ao templo, a continuidade dinástica da casa davídica, uma vez que Deus havia profetizado isso, esta continuidade, né, que não faltaria descendente de Davi que se assentasse no trono, a lei entregue por Deus a Moisés ficou muito vinculada a eles, a tribo de Judá, ao local de Jerusalém, ao templo sagrado, ao sacerdócio que está ali, tá certo? Ficou muito vinculado a eles. Então o que acontece? Ele trata de fazer algumas alterações. Que alterações serão essas? Primeiramente, no culto no reino de Judá,
na lei de Deus, o número 7 é um número de bastante relevância. Então os calendários estão muito envolvidos com o número 7, o sétimo dia, tá certo? O dia de descanso, o sétimo ano, o sétimo mês, tá certo? O número 7, o mês, o ano 70, por exemplo. Então tem muitas vinculações ao número 7. O número 7 é o número sagrado, o número da plenitude. O que Jeroboão faz em relação às tribos do norte? Ele altera o dia sagrado para 8. Então o calendário festivo religioso para a tribo, para o reino de Israel será sempre associado ao número 8. E outra mudança muito importante, muito grave, uma mudança trágica empreendida por Jeroboão nessa política de abismo cultural, aumento do abismo cultural entre o reino do norte e o reino do sul, é exatamente a fundação do bezerro de ouro. Na verdade, os dois pedestais, chamados bezerros de ouro, um colocado ao extremo norte do território, em Dan, e outro colocado ao extremo sul, em Betel. Então, quando ele funda, quando ele levanta esses bezerros de ouro e coloca eles nas duas extremidades, temos aí uma demarcação territorial muito importante e o estabelecimento de um novo local de culto, um novo local para o qual os elementos de Israel peregrinarão, evitando a todo custo que eles desçam a Jerusalém para a realização dos cultos no templo, vinculados sempre ao reino de Judá, vinculado à monarquia da casa davídica. Ele tenta evitar que elementos de Israel peregrinem para o sul, para Jerusalém, para realizar o culto, as festividades sagradas, conforme o Deuteronômio determina, no templo sagrado. Pensando que se ele permitisse essas ondas migratórias, aos poucos a mentalidade do povo voltaria-se à ideia de nova unificação, tá certo? Principalmente levando em consideração que Israel tem o hábito, ao longo da história, de eleger reis carismáticos, colocar reis carismáticos ao poder, não serem tão concordantes com a ideia dinástica. Eles não têm não são muito atraídos pela ideia da continuidade dinástica. Então não necessariamente porque este rei é filho do outro, ele será rei também. Eles, ao final de um reinado, buscam qual é a figura carismática, qual é a pessoa de destaque, qual é a pessoa que o povo aclama como um rei de fato, como alguém com competências, capacidade, tá certo? Então eles não entendem que automaticamente o filho deste rei será rei, mas sim que uma pessoa do interesse deles é que deve ser alçado à realeza no território de Israel. Então Jeroboão, sabedor disso, ele procura afastar o povo do contato com as tribos do sul, o reino de Judá, o templo sagrado, a lei de Deus, pensando ele que isso pode dar margem a uma futura reatação da aliança, uma futura reafirmação do Israel unificado e a casa davídica voltar a assumir o posto de realeza, tá certo? Sobre as tribos do norte também. Então Jeroboão promove esse afastamento da frequência aos cultos no templo, tá certo? Esse afastamento dos elementos culturais presentes na tribo do sul, a fim de construir um novo elemento cultural, a fim de construir uma nova característica
para Israel, primeiramente na questão religiosa, o que afetaria todas as demais questões. E com esse passo que ele dá, ele acaba tropeçando num grave erro.